Vamos nessa, gente? Voltando para a nossa sequência de botânica, tudo bem? Vamos nessa? Então a gente já viu briófitas, pteridófitas, gimnospermas e agora a gente vai fechar com as angiospermas, essa parte de ciclo reprodutivo, ideias da formação direitinho, para depois a gente entrar na histologia vegetal e associar com a fisiologia vegetal, ok? Então vamos para as angiospermas. As angiospermas também apresentam grande porte. Lá no primeiro vídeo eu tinha falado para vocês o seguinte, que o único grupo que apresenta como fase duradoura a fase gametofítica são as briófitas. As pteridófitas têm como fase duradoura a fase esporofítica. As gimnospermas têm como fase duradoura a fase esporofítica. E as angiospermas também apresentam como fase duradoura a fase esporofítica, ok? Grande porte, vou colocar aqui goiabeira, pronto. E independência da água para fecundação. Então, ela vai utilizar agora estruturas interessantes, estratégias interessantes. Flores coloridas, cheirosas, com pólen comestível, com muito pólen, e inclusive as plantas que fazem a polinização pelo ar, por anemofilia, têm uma quantidade muito grande de pólen, porque o vento vai levando esse pólen e até acertar a outra planta da mesma espécie. Tá legal? Bom, então agora surgem as flores. E as flores têm estruturas que chamam a atenção do agente polinizador. Ele tem as pétalas, que são coloridas, tem as sépalas, que dão a sustentação para as pétalas, que também pode ser em determinados vegetais algum órgão de desenvolvimento do fruto, do embrião, da semente, do fruto. Existem alguns vegetais que têm umas flores muito pequenas e muito feias. Então tem que ter uma outra coisa para chamar a atenção. Então as folhas próximas dessas flores são coloridas. Então chama a atenção do agente polinizador. Um exemplo clássico disso daí é o buganvílleo. Essas estruturas são chamadas de brácteas, tá legal? O buganvílleo, se você for olhar direitinho, é uma flor branquinha, pequenininha, que está envolta por um monte de folhas coloridas, novas. Isso chama a atenção do agente polinizador, tá legal? Então, cada vegetal, dentro da sua mutação, dentro da sua seleção, arranjou uma estratégia reprodutiva. Legal? Bom, então aqui também, relembrando, a fase duradoura é a fase esporofítica, o que você está vendo, tá bom? Então, vamos usar só o esquema da polinização, que o resto a gente já sabe. Então, olha só. Essa parte aqui é a parte feminina. A parte feminina de uma flor é formada basicamente pelo estigma, o estilete e o ovário. Lembrando que dentro do ovário tem um óvulo, que não é gameta. No nosso caso, sim. Aqui não. O óvulo é uma estrutura que abriga o gameta. A osfera está aqui. E tem algumas células que são próximas aqui, que são as sinérgidas. A parte masculina é o filete e a antera. Alguns vegetais têm na sua flor as duas partes. Elas são flores monóicas. Alguns vegetais têm só a parte masculina, outros têm só a parte feminina. Bom, o que acontece é o seguinte. É interessante que isso aqui aconteça. Sai o pólen, e esse pólen vem aqui e faz uma autofecundação. Eu vou apagar isso aqui, tá? É interessante que faça uma autofecundação? Não. Não porque você diminui a variabilidade genética desse vegetal. Então, raramente você vai encontrar um vegetal que tenha as duas estruturas, o masculino e o feminino, e faça autofecundação. Por quê? Isso vai diminuir a variabilidade genética. Pô, não é um negócio interessante. Então vamos apagar isso aqui. Tá, mas como é que acontece se ele produz pólen em gameta? O que acontece é o seguinte,
eles têm épocas diferentes, tá legal? Existem vegetais que reconhecem quimicamente o próprio pólen e não permitem a formação do tubo polínico. Outros, maioria, acontece o seguinte: primeiro amadurece a antera, isso aqui não está amadurecido ainda, e dá-lhe pólen, dá-lhe pólen. Quando o último pólen sai daqui, quando acabam as anteras, esses filhetes aqui eles caem. Se você já observou um pé de jambo ou uma goiabeira, você vai perceber que aquela flor branca da goiabeira está lotada de pelinhos. Pelinhos, na verdade, são filhetes. E quando acabam os pólens, eles caem. Então, se você tem um carro embaixo, a calçada assim mais escura, você vai perceber isso daí. Esses filhetes caem. Quando os filhetes caem, a parte feminina amadurece. Ela está pronta para receber o pólen de um outro pé. E quem vai transportar pode ser o vento, pode ser um inseto, quase sempre um inseto, chamado de entomofilia, né? Então ele vem e traz o pólen, coloca o pólen aqui, legal? E a fecundação vai acontecendo. Então vamos colocar um pólen aqui. O pólen veio. Pólen. Quando esse pólen encaixa aqui, quimicamente falando, ele libera determinadas substâncias, sofre mitoses e começa a desenvolver o nosso tubo polínico. O nosso não, da planta. Legal? Então tá aqui, ó. Tubo polínico. Relembrando, as células que formam tubo polínico são diploides, porque acontece mitose aqui, tá legal? As células que vêm descendo, que saem do micrósporo, são chamadas de células germinativas. A meiose vai acontecer ao longo do tubo polínico, então o tubo polínico é o gametófito. Legal? É a fase gametofítica. Então a meiose vai acontecer aqui no tubo polínico. Então uma meiose gamética. Meiose gamética. Tranquilo? Bom, então eles vão descendo pelo tubo polínico, que na verdade só aparece desse jeito, numa prova, num desenho, num esquema. Na verdade são vários tubos polínicos, quem conseguir chegar ali primeiro ganha, tá legal? Não entra só um não. Se você pegar uma microfotografia, vai perceber que tem um monte. Bom, chegou aqui o gameta masculino, ou seja, o núcleo reprodutivo e o núcleo vegetativo. O núcleo reprodutivo e o núcleo vegetativo, ok? Bom, aqui vai acontecer a fecundação, vou colocar um asterisco aqui, que vai dar origem ao embrião. Quantos cromossomos tem esse embrião? Ele tem N do núcleo reprodutivo e N do gameta feminino. Então ele tem 2 N's. Mas além dessa fusão aqui, vai ter a fusão aqui também. A fusão das sinérgides com esse núcleo vegetativo. Por isso que nos angiospermas ele é chamado de dupla fecundação, porque tem essa fecundação que vai originar o embrião e vai ter essa fecundação aqui que vai gerar o endosperma. Vou colocar aqui, ó. O endosperma. Esqueci de escrever, né? Fica difícil. Endosperma. Esse endosperma vai nutrir o embrião, ok? A pergunta é: quantos cromossomos tem esse endosperma? Porque o endosperma das gimnospermas tinha N cromossomo. Esse daqui, nós temos N
mais N mais N. Então, 3 N's. Então, não pode esquecer. O endosperma das gimnospermas é haploide. O endosperma da angiosperma é triploide, ok? E ser o triploide provoca uma multiplicação de células do ovário que começam a armazenar carboidratos, começa a inchar. Esse inchaço do ovário vai ser chamado de fruto. Esse inchaço aqui faz com que esse estigma, estilete aqui, eles caiam, que vai ser, no caso da goiaba, aquele umbigo da goiaba. Ali é onde tinha as pétalas, onde tinha aquela hastezinha fininha, legal? E aquilo ali cai e ele vai começar a se desenvolver. Então, o desenvolvimento do ovário, por causa do endosperma triploide, vai dar origem ao fruto. Então, vamos colocar aqui. O desenvolvimento do ovário dará origem ao fruto. Todo fruto vem do ovário desenvolvido. Se não for o ovário desenvolvido, não é fruto. Caju. O fruto do caju é a castanha. Aquele que a gente come não é um fruto. Ele vai ser um pseudofruto, que ele não é formado, ele não se desenvolve a partir do ovário, e sim de outras partes da flor, da sépala. Morango é a mesma coisa. O fruto do morango é aquele pontinho preto. Aquilo que você come do morango que você gosta não é o desenvolvimento do ovário, então não é um fruto, ele é um pseudofruto. Tá legal? Fechado? Então, a gente tem estratégias evolutivas interessantes. Essa polinização pode ser pelo vento, pode ser por pássaros, pode ser por um monte de coisa. E depois que forma o fruto, ele vai precisar de agentes dispersantes para dispersar esse fruto. E esse fruto, ele pode ser seco ou ele pode ser carnudo. Se ele for seco, ele é chamado de drupa. Se ele for carnudo, ele vai ser chamado de baga. Laranja é um fruto carnoso. Quando você come aquela baga, sobra o quê? O bagaço. Muito bem, o bagaço. Tá legal? Então, esse aqui tem uma estrutura mais eficiente de reprodução, e tendo uma estrutura mais eficiente de reprodução, fica mais fácil também para ele dispersar as suas sementes. Você vai andar no mato, aquele espinho grudou na sua calça, grudou na sua meia, você passou a ser um agente dispersante de sementes, porque aquele espinho é um fruto. Assim como alguns animais, na verdade foi feito para os animais, os mamíferos, têm pelos. À medida que eles vão andando lá no meio do mato, eles vão levando aqueles chamados de carrapichos. Aquilo é uma estratégia de transporte, tá legal? Então cada ser vivo, cada vegetal conseguiu uma maneira de não só polinizar, como também dispersar essas sementes. É um complexo, tá legal? Fechado? Tira o print aí para vocês, essas são as partes mais importantes, tá legal? E deixa eu sair daqui, pronto. A gente fecha então essa parte de ciclos reprodutivos. A gente vai continuar a nossa sequência de botânica com a histologia vegetal associado à fisiologia vegetal, tá ok? Falou, manos, a gente se encontra no próximo vídeo. Beijos!